Mano, eu já gravei essa introdução umas 6 vezes. E me desculpa se minha voz estiver meio bizarra, tá? Que eu acabei de voltar numa gripe, eu não tô 100% ainda. Oi, tudo bem? Eu sou o Renato, mas pode chamar de Café ou de Da Vinci moderno, assim. E eu já tô aqui pra falar de um hobby meu que, se você viu qualquer vídeo do canal, você já provavelmente sabe qual que é, inclusive incluindo esse aqui, até porque as thumbs sou eu que desenho, né? E é exatamente isso que eu quero falar hoje, desenhar. Não sei se é um hobby tão comum, então acho que esse vídeo aqui serve pra você que quer começar a desenhar, pra você que já desenha e quer evoluir, ou só pra você que gosta de, sei lá, desenho mesmo. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira, eu vou contar minha história no desenho, sobre como eu comecei, por que eu comecei, pipipi. E a segunda parte, eu vou dar alguns conselhos pra você que quer começar a desenhar, pra você que já desenha esses caralho, eu já falei isso. Mas eu diria que esse vídeo aqui também serve pra você que quer fazer algum outro hobby no geral sem ser desenho. Algumas das dicas servem pra você que quer, sei lá, fazer música, programar, essas coisas. É só tirar a parte do desenho que serve pra você também. E se você já viu algum vídeo meu, você tá estranhando provavelmente esse bonequinho aqui, mas eu vou explicar o porquê que ele tá aqui, na metade do vídeo mais ou menos. E caso você tenha interesse e queira pular direto pra parte dos conselhos, eu vou deixar separadinho aqui. Eu vou ver como faz isso. Eu sou Optimus Prime e mando essa mensagem para todos que estão vendo esse vídeo. Pai tá precisando de 50 conto emprestado. Mês que vem eu pago. Eu não lembro por onde eu comecei a desenhar, porque acho que toda criança, mesmo que minimamente, já é influenciada a desenhar desde a infância. Não a desenhar no sentido de levar isso como um hobby, desenhar fodasticamente bem, mas toda criança deve ter pego um giz e um papel na mão, eu acho. E por conta disso, de desenhar muito desde pequeno, eu não lembro qual que foi a primeira vez que eu desenhei na minha vida, mas eu lembro qual que foi o pontapé inicial pra eu começar a desenhar, a tentar evoluir nisso, sabe? Não só ficar desenhando qualquer coisa. Basicamente, o que me deu esse pontapé inicial pra começar a desenhar, tentar evoluir o meu traço, que eu não sabia nem o que era na época, é que eu lembro que eu tava fazendo um desenho, se eu não me engano era do Kratos, que eu tenho uma imagem bem vívida desse desenho na minha cabeça, e aí eu tava desenhando a lista que ele tem no rosto, essas coisas. Desde que eu sou bem criança, eu gosto de God of War. Inclusive, God of War é uma das minhas paixões, eu posso fazer um vídeo sobre isso um dia. Não prometo que eu vou fazer, talvez eu faça algum dia. E aí eu tinha terminado de desenhar, e eu lembro que eu mostrei pro meu irmão esse desenho. Eu falei, olha, o que você achou, tá legal? E assim, era uma criança de, sei lá, 7 anos desenhando, então não tava a coisa mais linda do mundo. Eu lembro que tava meio feio. Eu tenho uma imagem na minha cabeça que eu não sei se é real, mas eu vou tentar replicar pra vocês verem como é que era. Eu só lembro vividamente dele ter uma cabeça de balão, assim, todo esquisito. E aí eu falei, ah, tá legal. Meu irmão olhou pra mim no fundo dos meus olhos e falou, não está legal. Tá feio. E aí eu fiquei, tipo, bem triste, tá ligado? E como uma criança já bem madura na época, eu não, obviamente não ia ficar tão abalado por causa disso, então eu fui contar pra minha mãe. Comecei a chorar, fui contar pra minha mãe. E eu lembro que ela, tipo, meio que repudiou ele, saca? Tipo, falou que não era pra ele falar, falou que tava lindo. Mas quando eu mostrei o meu desenho, eu lembro que antes dela falar que tava bonito, ela meio que riu, sabe? Ela olhou assim e deu uma risada. E isso acabou comigo, que tipo, eu falei, caralho, ela riu, ela também acha ruim, sabe? Ela também tá achando uma bosta, só fala que tá bonito porque eu sou filho dela. E aí eu fiquei, caralho, eu realmente faço desenhos ruins. Nossa, aí eu lembro de ficar com vergonha desse desenho, velho. Com 7 anos de idade. Mas de algum jeito eu olhei pra isso e falei, caramba, mano, eu quero fazer um desenho legal, sabe? Eu quero fazer todo mundo olhar pro meu desenho e falar, nossa, que bonito. E eu acho que foi por isso que eu comecei a desenhar, que eu queria, tipo, meio que mostrar que eu conseguiria fazer talvez alguma coisa aceitável. E eu lembro que eu comecei a ver vários vídeos de, sei lá, como desenhar, essas coisas. E nessa época eu comecei a tentar melhorar nos meus desenhos. Eu desenhava muito Pokémon, muito Pokémon. Eu lembro que eu desenhava um Pokémon que ele é verde, ele parecia uma cobra. Snive, essa bomba aí. Não parece uma cobra, mas na minha memória parecia. Eu lembro vividamente de estar desenhando ela de um jeito que não é o mais inteligente, mas de algum jeito funcionava. Que é tipo, você meio que vai seguindo a linha com o seu olhar e tentando replicar o que você tá olhando com a mão, sabe? Não sei se funciona, mas eu lembro de ficar bem aceitável, mas podia ficar ruim, porque eu não tenho imagem tanto desses desenhos. Isso me faz lembrar que eu já fui fã de Pokémon. Quando eu era criança, eu gostava muito de Pokémon. Hoje em dia eu lembro do nome dos principais da primeira temporada, e o resto não lembro de porra nenhuma. Já tentei jogar Pokémon, é chato pra caralho. Enfim, não vou comprar briga com alguma comunidade. Adoro Pokémon, viu? E é claro que, inevitavelmente, eu ia acabar entrando no campo de anime. Eu não comecei desenhando por causa de anime, mas eu acabei... Se bem que Pokémon é anime, né? Mas não comecei desenhando por causa de anime. God of War... Quando God of War foi considerado um anime, aí eu assim, eu admito. Mas eu sim acabei caindo no Dragon Ball, acabei caindo no Naruto. Eu lembro que eu desenhava mais Naruto que Dragon Ball, porque eu tinha dificuldade em desenhar personagem musculoso. E eu usava sempre essa mesma técnica, né? De, tipo, seguir a linha e as coisas. E eu lembro que eu não desenhava... Se eu não me engano, no Naruto eu não desenhava nenhum personagem sem ser o próprio Naruto. Eu lembro que eu gostava de desenhar ele jovem. Aquele que ele tem a roupa meio escura, assim. Eu não assisti Naruto Shippuden. Eu nunca fui muito fã de assistir nenhum anime, tipo, hoje em dia, assim. Não é por nenhum preconceito nem nada, é só porque eu, sei lá, não sou muito fã, não me pega muito. Até porque o único que eu tentei assistir, que eu gostei, foi Attack on Titan.
e o final é um lixo. Simplesmente o melhor anime da face da Terra, eles acabaram com o anime. Eu lembro que o primeiro desenho que eu fui reconhecido por foi o meu irmão que reconheceu que eu fiz um desenho bem, sabe? Eu acho que eu consigo achar esse vídeo, eu tava vendo um vídeo na TV de como desenhar o Ennard do FNAF. Eu lembro que o vídeo tava em inglês, eu só passava a linha assim, eu tentava seguir o que ele tava fazendo sem entender meio que nada. Inclusive eu fiz esse desenho no pior lugar possível. Era um livro vermelho, que eu lembro que na minha casa tinha uns 3, 4 desse. Era um livro que era todo vermelho, ele era feio, as páginas eram feias, e era muito grande esse livro. E eu lembro que, tipo, ele era amarelo, tinha um mofo, tá ligado? Era um livro que tinha pelo menos uns 20 anos, e a página final dele, ou antes do final, as finais assim, não tinha nada, era branco. E aí eu lembro de pegar esse livro e começar a fazer o Ennard. Por quê? Não sei. Tinha papel na minha casa pra eu desenhar, mas não sei se eu não achei. Enfim. E aí eu lembro que eu fiz esse desenho, eu tava sozinho em casa, eu tava fazendo esse desenho na TV, e eu terminei, eu tava lá, tipo, retocando, tipo, fazendo aquelas listras dos olhos que ele tem. E aí meu irmão chegou, junto com a minha família, que eles tinham ido no mercado. E aí ele olhou assim e falou, nossa, caralho. E ele mostrou e falou, caramba, que desenho foda. Eu contei que era do vídeo? Óbvio que não. Mas acabou que ele parou de dar atenção completamente em pouco tempo. Mas eu já tipo, meio que me marcou. Eu falei, caramba, eu realmente fui reconhecido por um desenho que eu fiz. Por mais que não tivesse sido eu que tivesse feito, eu só copiei. Enfim. E eu sei que de tanto ficar essa técnica, eu fiquei realmente bom em copiar seguindo a linha do traço. Também tem uma outra técnica que é bem mais fácil de fazer, inclusive talvez você já conheça, que é você pega o seu monitor, você meio que vira ele ao contrário, que daí ele fica parecendo tipo uma mesa assim, você põe um papel em cima dele e põe a imagem que você quer desenhar, e aí você só desenha por cima. Então eu fazia desenhos bem legais de copiar, assim, sabe? Desenhos copiados bem legais. Mas é exatamente isso, desenhos copiados legais, porque meus desenhos originais eram tão uma bosta. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar algum, não era uma bosta, sabe? Tá até que bem foda uma criança de, sei lá, 8, 9 anos, 10, mas ainda não tá lá, sabe? E eu não tava fazendo alguma coisa pra evoluir esse traço, eu tava só copiando outros desenhos. Inclusive é por isso que eu sou completamente contra aqueles papéis de, tipo, livro de aprenda a desenhar com este livro, sabe? Aí é um monte de pose de, tipo, sei lá, cabeça, cabelo, essas coisas, você tem que colocar o papel por cima e desenhar, sabe? Eu sou completamente contra isso, porque você não tá aprendendo a desenhar, você tá aprendendo a copiar. Tipo, você, quero aprender a desenhar anime, aí você compra aquele papel, como desenhar anime, aí tem rosto, aí tem cabelo, essas coisas, mas você não tá aprendendo a desenhar anime, você tá aprendendo a copiar o desenho que você viu. Isso não vai te ensinar proporção, tá ligado? Porque se o papel não te ensinou a copiar isso, você não vai saber, porque não foi você que aprendeu a desenhar, sabe? É muito mais fácil você estudar desenho, tentar desenhar. E mais ou menos nessa época eu comecei a fazer meus próprios desenhos, eu parei de copiar. E foi nessa época que eu comecei a consumir muito conteúdo de desenho, de como desenhar tal coisa, tipo, a proporção. Eu não tinha tanta cabeça, mas eu via e consumia muito canal de animação, e o meu sonho era ter um canal de animação. Não de animação mesmo, igual é hoje em dia, mas animação como faziam na época, que era tipo, você faz um bonequinho com várias poses e você faz basicamente isso. O Draw Mask e o Psycho, eles tipo, desenhavam cada coisa que ia fazer, mas tinha alguns canais de animação que era só várias poses assim, os caralho. E eu queria muito fazer muito. Depois que eu conheci Undertale, eu comecei a fazer muito desenho de Undertale, muito. No papel, no caderno, na mesa, em tudo que dava, eu fazia um desenho de Undertale, porque eu gostava pra caralho. Inclusive é o meu jogo favorito. Foi mais ou menos nessa época, meus 11, 12 anos, que meu caderno começou a virar mais desenho do que matéria, já que quando eu não tinha nada pra fazer, eu só desenhava alguma coisa que vinha na cabeça. Hoje em dia é porque eu falto muito, mas na época era porque eu só não tinha amigos. Eu desenhava tudo que eu gostava, eu começava a desenhar, tentava replicar. Isso foi dos meus 11 até meus 14 anos, mais ou menos. Eu já tinha parado de desenhar tanto, eu fiquei, basicamente, tinha meio que aposentado ou dado uma pausa em fazer desenhos em geral. E foi nessa época que eu ganhei a minha mesa digitalizadora do meu tio. Eu mal falava com ele, até hoje até não falo tanto, mas ele só me deu uma mesa digitalizadora, porque ele sabia que eu gostava de desenho. E nos 14 anos eu já tinha ganhado meu primeiro computador, que foi um notebook de, sei lá, 3 GB de RAM, 4 GB de RAM. Eu comecei a desenhar pra caramba, assim. Tudo que vinha na cabeça eu desenhava. Eu lembro que foi um trampinho pra eu aprender a desenhar numa mesa digitalizadora. E eu acho que o primeiro desenho que eu fiz mesmo foi durante o ano novo, tipo 31 de dezembro, assim, quando tava tendo festa, enquanto o povo tava lá fora festejando, eu tava dentro de casa desenhando. Esse desenho aqui, que tá na tela, porque eu acho que foi o meu primeiro desenho digital. Nessa época eu comecei a salvar meus desenhos digitais. A maioria já deve ter se perdido, provavelmente, mas eu tenho ainda alguns que dá pra salvar. Eu acho que uma minoria eu perdi, porque eu não salvei, porque eu esqueci de mandar pra alguém, mas os que eu encontrar eu vou mostrar aqui, porque eu salvava bastante desenhos meus. Com 15 anos, em 2021, 15, 2022, 16. Calma, 2020, 15, 2016... Minha linha do tempo tá completamente errada. Caralho, tá errada pra caralho. 2020 eu com 14, se é 2024 eu tô com 16, porra. Porra, nossa, tá completamente... Eu sei que foi em 2020, mas eu sou péssimo com data.
Enfim, meus 14 anos, eu conheci Ordem Paranormal. E eu não quero falar muito sobre isso pra não reter informação no seu cérebro e você me xingar. Mas sim, eu gosto de Ordem Paranormal. Vamos passar. Hoje em dia eu não desenho tanto Ordem, mas eu agradeço muito porque pra desenhar algumas coisas, principalmente monstro, você tem que saber desenhar. E por causa de Ordem eu evoluí pra caralho, assim. Não tá escrito o quanto eu evoluí por causa de Ordem Paranormal. Não por causa de Ordem Paranormal, mas porque eu gostava de desenhar. E eu segui desenhando, segui fazendo as coisas que eu gosto. Passou um tempo, eu criei um canal, comecei a postar vídeo nele. E aí eu meio que tinha desistido, mas depois voltei e comecei a fazer de verdade agora. E é aqui que a gente tá. Se você ver meu vídeo mais antigo, não é o primeiro, tá? Eu já fiz alguns outros vídeos, mas não estavam tanto na pegada. Eu meio que não tinha muita noção do qual conteúdo eu queria fazer. Hoje em dia eu já sei. E nessa volta de desenhar mais pra fazer esse vídeo, eu lembrei o quão relaxante isso é, sabe? Eu nunca parei de desenhar definitivamente. Eu tava com a minha mesa aqui, então eu sempre fazia um desenho ou outro, mas agora eu acho que eu quero voltar a fazer algumas artes mais completas. Não sei se eu vou fazer isso, até porque eu não teria nem aonde postar, mas talvez eu volte a desenhar, porque eu lembrei o quão relaxante é, o quão gostoso é você fazer um desenho assim. E é nesse ponto que eu tô agora, 2024 de setembro, é exatamente onde eu tô, sabe? E você que tá vendo isso vai ficar meio estranho, pode falar, caralho, mas você não é profissional? Então por que você vai dar conselhos sobre isso? Ou por que você tá contando a sua trajetória, sabe? É exatamente a mesma dúvida que eu fiquei quando eu fui fazer esse vídeo. Eu queria fazer um vídeo sobre o desenho, mas eu fiquei meio em dúvida, porque eu falei, ué, eu não sou profissional, eu não sou completamente bom em desenho, ainda tem coisa que eu meio que caio, eu não tenho a experiência completa, então por que eu faria um vídeo dando conselhos? Mas eu diria que é bom, não sei se melhor do que ser um profissional, mas eu acho que é algo bom, porque eu meio que vou contar como alguém que ainda tá passando pela trajetória e não alguém que chegou no final, sabe? Eu não tô falando como alguém que tá te olhando de cima pra baixo, como tipo um profissional que já passou por toda essa jornada, essas coisas, não, sabe? Eu tô na mesma que você, eu sou uma pessoa que tá no meio do caminho, então eu já tenho as minhas experiências, eu tenho algumas que eu vou passar ainda, bastante eu diria. Eu tô dando meus conselhos pra que você não caia nas mesmas armadilhas que eu caí algum dia e que a gente consiga passar por esse caminho junto pra, quem sabe, um dia chegar no final. E exatamente pensando nisso, eu fiz uma lista de conselhos que eu acho que podem ajudar quem tá tentando começar a desenhar ou já tá nesse meio do caminho. E como prometido no começo do vídeo, alguns desses conselhos servem até pra você que não desenha, mas tem algum outro hobby. Alguns aqui podem ajudar bastante. Mas assim, por que você vai atrás dos meus conselhos? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que o conselho mais importante desse vídeo inteiro é saia da sua zona de conforto sempre. Pode parecer besteira e não tão importante, mas por experiência própria, sempre saia da sua zona de conforto. Por mais que seja frustrante não conseguir fazer algo, não conseguir desenhar alguma coisa, alguma pose, algo que você não consegue desenhar é frustrante, mas é literalmente errando que se aprende, sabe? Você evitar aquilo que você não sabe fazer, não vai fazer você ficar bom em fazer aquilo. Literalmente o que vai te fazer melhorar e sair e aprender a fazer aquilo é fazendo, mesmo que você erre, você vai uma hora acertar. Eu, na minha vida inteira, eu acho que eu passei, sei lá, uns 9, 10 meses sem evoluir em nada, porque eu não saía da minha zona de conforto. Tentando um exemplo aqui pra dar pra entender melhor. Eu não sabia desenhar nariz, eu tinha muita dificuldade em fazer o nariz de alguma pessoa. Então eu fazia igual anime, que era só aquele pontinho, aquele meio que, aquela linhazinha do lado mais pra algum lado do rosto. E aí eu lembro que alguém falou, pô, por que você não faz um personagem com um nariz? E aí eu falei, eu não sei desenhar. Aí a pessoa falou, aprende. Aí eu fiquei, ué, vai tomar no cu. Eu não entendi que, tipo, eu não sei desenhar nariz, então eu tenho que tentar pra aprender a desenhar nariz, sabe? E eu não vou negar aqui falando que, nossa, você tem que só sair da sua zona de conforto. Eu entendo como é frustrante você não saber desenhar algo. É realmente frustrante você não saber desenhar e você, tipo, tenta e fica ruim e você, nossa, mano, eu sou um lixo de ser humano, não sei fazer isso. Mas eu te garanto que esse sentimento de frustração vai ser completamente obliterado quando você fizer a primeira vez bem, sabe? Você vai olhar assim e falar, caramba, mano, caralho, eu realmente consegui fazer aquilo que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer. E você fica com raiva, você fala, caralho, mano, eu fui um idiota. Se eu tivesse... Você fica com vontade de dar um soco na cara daquele que falou, nossa, eu não vou treinar isso aqui porque eu não sei fazer. Inclusive, uma outra dica que pode ajudar bastante é tentar desenhar regularmente. Pelo menos 2 ou 3 desenhos meio que quase finalizados, assim, por semana, ou pelo menos um rabisco todo dia, mas mantém sempre essa frequência. Porque treinando todo dia, você, mesmo que seja um rabisco, mesmo que não seja finalizado, mesmo que não seja meio que nem perto de finalizado, vai ajudar, você vai perceber que tem uma diferença. Em caso
você não acredite em mim, um desafio bem legal pra você fazer é tirar um mês da sua vida e você desenha todo dia algo que você não sabe fazer. Por mais besta que seja, mesmo que você saiba fazer, pega e, tipo, marca dia 1, dia 2, dia 3, até passar um mês. No final do mês, você pega esse desenho no final e o primeiro desenho que você fez no começo do mês. Você vai ver a diferença gritante que tem. Um outro bom conselho é treinar poses. E se você tiver alguém pra pedir, sempre peça um feedback, sabe? E tenta não levar a crítica que a pessoa fez pro seu coração, sabe? Porque tenta entender que a crítica da pessoa é uma sugestão, é literalmente uma sugestão pra você melhorar, não é um ataque pessoal pra você, sabe? E também nem leva pro lado de melhora isso aqui porque tá ruim. Não é assim, sabe? Uma sugestão de melhora não significa que o que você fez tá ruim, sabe? Significa que você pode melhorar. Então não leva aquela parada de, você poderia tentar arrumar tal parte. Tá meio esquisitinho, tenta arrumar e você fala, nossa, o desenho todo tá uma bosta, um lixo. Não significa isso. Poder melhorar não significa que está ruim. Mas olha lá também, tá? Entenda seus limites. Sempre divida uma crítica construtiva de uma exigência. Às vezes você acha que a pessoa tá fazendo uma crítica construtiva e você tá, tipo, tentando desenhar cada vez melhor porque a pessoa meio que tá em cima de você, sabe? Falando, não, tá, essa parte aqui tá meio estranha, arruma. E você arruma, a pessoa, não, agora arruma essa, agora arruma essa, agora arruma essa. Aí, literalmente, as pessoas meio que começam a exigir demais de você, sabe? Ela quer corrigir seu desenho inteiro. Uma crítica construtiva é uma coisa, uma exigência é outra. Eu falo isso porque eu já lidei com pessoas que ficam insistindo em coisas tão pequenas que parece que a pessoa tá tentando mudar a sua arte e às vezes ela te convence de que tá ruim, então você começa a achar que tudo que você faz tá ruim, que só o que ela acha que tá bom de verdade. Uma outra dica que eu acho que é a segunda mais importante é sempre dar tempo ao tempo. Então mesmo que você perceba uma evolução notável durante, tipo, desenhando todo dia por 3 meses, não tenta colocar esses 3 meses dentro de 3 dias, porque você vai se frustrar. Tenta entender que o seu corpo e a sua mente tem um tempo pra conseguir evoluir. Não tenta apressar esse tempo. Junto com esse conselho vem um outro, que é de nunca ficar se comparando com ninguém. Você tá fazendo um treinamento e você vê que tal artista, tal pessoa evoluiu mais que você em 6 meses e você talvez não evoluiu tanto quanto ela. Por exemplo, você vê que tal artista evoluiu tanto em 6 meses e você não evoluiu tanto quanto ela ou ele. Porque tal pessoa evoluiu mais que eu nesse tempo, significa que eu sou pior que ela. Isso é uma coisa que eu já me cobrei muito e eu demorei pra entender que cada um tem seu próprio tempo. Você é você e você tem uma evolução própria. Não é porque fulano ou ciclano evoluiu mais rápido ou mais devagar que você é pior ou melhor do que a pessoa. Você tem sua própria experiência, sua vivência que só você tem. Assim como a pessoa tem as delas que só ela tem. Então entenda que você tem seu próprio tempo pra evoluir. Isso não te faz pior ou melhor do que ninguém. Se você não tiver nenhum norte de como desenhar tal coisa, se tiver a dúvida de como fazer um nariz, um olho, sempre busca alguma referência e não tem medo de desenhar por cima. Se você gosta de tal artista e queria desenhar mais parecido com ele, não sabe desenhar uma boca, pode pegar a boca que ele faz, tipo, passa por cima, tenta entender as dimensões que é da boca que ele faz e não acha que você tá copiando a arte dele. Não é porque você treinou com o olho de tal artista que toda a sua arte é copiada de outra pessoa. Você sim vai desenvolver um traço próprio, então não tem medo de usar referências pra treinar. E se você quer fazer alguma coisa sem se desenhar, esses conselhos servem pra você também. Se você quer aprender a editar, quer aprender a fazer música, modelar, programar, etc. Se tirar a parte do desenho e colocar o que você quer fazer, alguns conselhos servem bastante pra você também. E pra mostrar que esses conselhos servem pra todo mundo, isso serve até no mundo da programação. Não fica fazendo só os códigos que você sabe. Não tem medo de tentar fazer algum outro e errar. Porque uma hora você vai acertar e você vai ficar muito feliz. Porque você não desistiu, você tentou e conseguiu uma hora. E lembra de sempre se dar o tempo devido. Você aprende no seu próprio ritmo. Não se compara com outros, porque um outro fez algo mais rápido que você. Mesmo que pouco ou muito, você evoluiu e isso é algo realmente bom. E pode te animar. E eu acho que se você não tem nenhum hobby, tenta procurar algum. Desenhar, pintar, ler, tocar algum instrumento. E se dê tempo, porque com o tempo você pode fazer qualquer coisa. E ter algum hobby, alguma coisa que te relaxa, é uma coisa que pode te fazer uma pessoa muito mais feliz. E isso, sinceramente, não tem preço nenhum. Alguns desses conselhos são roubados do vídeo do Vitor, que eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou deixar alguns outros vídeos também, mas é porque eu acho que esses conselhos têm que ser meio que mostrados pra todo mundo que precisa deles, porque eles são realmente muito importantes. E nunca desista do que você quer fazer, porque a sensação de ver que você consegue fazer algo que você nunca imaginou que conseguiria é extremamente recompensadora e algo que é muito lindo de se ver. Eu espero que esse vídeo tenha inspirado você a fazer alguma coisa, mesmo que mínima, ou pelo menos tenha te animado. Não sei se eu vou conseguir inspirar alguém assim do nada, mas eu acho que, sei lá, se uma pessoa que viu esse vídeo chegou aqui e ficou inspirada em fazer algo, eu acho que todo esse vídeo aqui já valeu a pena. Obrigado por ter visto até aqui. Esse vídeo é meio esquisito, mas é algo que eu precisava falar e muito obrigado. É só isso que eu tenho a dizer. Dá like, se inscreve. Talvez semana que vem eu esteja aqui, talvez se não na próxima. E tchau. Ô, lapada seca.